Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fly, sempre trazendo notícias diárias aqui para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo aqui no nosso canal, podendo ajudar a trazer conteúdos diários para vocês sobre o Mengão, já deixe seu like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe, galera, nossos vídeos com os seus amigos. No jogo do Maracanã, os jogadores não falaram, né, do Flamengo, mas no final da partida, na transmissão lá dos nossos companheiros do Sport TV, o Arrascaeta deu uma entrevista que não me preocupou, mas assim, era meio que um diagnóstico, né? Ele já fala, o ano foi todo muito difícil pra gente, tivemos trocas de técnico, não se perde o campeonato em um jogo, se perde no ano inteiro. Enfim, dando a entender que realmente agora é foco em conseguir esse G4. Mas esse é o sentimento bem claro, né, no Flamengo, assim, porque no geral a expectativa muito grande talvez a última bala da temporada fosse esse jogo contra o Atlético Mineiro. E o Flamengo fracassou, mais uma vez, em um momento decisivo. Remou ainda para tentar salvar, quem sabe, o ano e fracassou nesse momento decisivo. Agora você não perde o campeonato em um jogo apenas, mas você tem esse saldo de gols para trás, 3-0 para o Cuiabá, 4-0 para o Bragantino no primeiro turno, esse próprio 3-0 para o Atlético também. Então uma soma de jogos aí, e aí o Flamengo fica para trás nessa disputa. Tem que consolidar esse G4 justamente porque tem um planejamento, que aí você começa a Libertadores apenas em abril. Se não conseguir esse G4, já é fevereiro. Então muda bastante o que planejamento de pré-temporada, como é que você vai trabalhar o time, questões físicas que atrapalharam bastante essa temporada 2023, a questão dos quase 50 dias de férias, pouco mais de 40 dias de férias, jogadores que tiveram dificuldade no início no Mundial. Então o Flamengo teve vários erros em 2023 e resultaram nesse fim de ano frustrante. Acho que para salvar mesmo só o título, o Flamengo não tem como. É que o restante fica com a vaguinha na Libertadores. Não, desculpa, Pedro, pensei que ele já tinha concluído. Eu acho que o ano é mais frustrante do que o final do campeonato do Flamengo, não é isso, Dona? Sim. O ano em alguns momentos foi vexatório, né? Sim. Em alguns momentos. Muito, assim. O torcedor do Flamengo está muito machucado nessa temporada, né? Com os fracassos esportivos, com a condução equivocada da direção, com o ambiente conturbado. Eu acho que com a chegada do Tite, a gente viu isso no Maracanã até. A torcida do Flamengo, mesmo perdendo o jogo contra o Galo, né, uma parte da torcida do Flamengo incentivando e mostrando o seu apoio de que 2024 pode ser um ano diferente. E eu acho que vai ser um ano diferente, pela competência de quem está tocando agora o trabalho do time ali, que é o Tite. Tem essa perspectiva, Marra? Tem, claro que sim. O Tite acabou de chegar, tem pouquíssimo tempo. E ele está entendendo as situações, eram 12 jogos, né, que ele está entendendo as situações, ele está vendo que os jogadores não vão ficar, ele está fazendo avaliações e ele é um senhor profissional. Mas assim, também é verdade que, apesar de não ser frustrante, de todas essas torcidas que estão aqui, a quem mais se empolgou e entrou até por uma característica cultural, né, do deixou chegar e seremos campeões, foi do Flamengo. Então não vai bater uma frustração nesse sentido? Dá uma frustração, claro que sim. Claro que sim. Até porque o Flamengo tinha respondido em outras duas boas decisões, né? Sim. No jogo contra o Palmeiras e no jogo contra o Red Bull Bragantino. É verdade. Então ficou essa expectativa. Só que... Ô Mari, vamos fazer assim, ó. Quem quer falar, levanta o microfone. O Berton. O Vinícius foi o último. Esquece, Vinícius, você... O Berton. Eu vou querer a opinião do Atisson, eu sempre falo aqui, porque a gente já encontrou, e ele sempre fica pro Atisson, eu tô nervoso, hoje meu ídolo tá aqui, isso é muito maneiro, e a gente tem o Atisson aqui com a gente também. Só que o Felipe Luiz é tão bom, é tão legal, até para negar. A gente quis trazer ele aqui, quis levar no Mundo GV, o Atisson fez meio campo, ele, galera, quero muito ir, mas eu dependo da autorização, e o Flamengo não libera, política do Flamengo, assim que puder e tal, eu vou. Um cara querido, poxa, Atisson, GV, se eu pudesse dar uma dica para ele, um conselho, eu ia falar, irmão, só não vai pro campo e bola. Vai ser um Rodrigo Caetano da vida, um Edu Gaspar, tantos outros que ficam ali no meio campo, na gestão. Porque você é um cara que fala um monte de idioma. Aí a pessoa fala, mas vai deixar fora de campo, o cara sabe muito de campo. Pô, Rodrigo Caetano fez a contratação do Hulk, do Paulinho. São caras que, tecnicamente, também dão pitaco, mas fazem a gestão. E todo mundo gosta e respeita.
Porque campo e bola, tio, sabe como é que é? Primeiro 0x0 no estadual, não tô dizendo que ele vai assumir o Flamengo, pelo amor de Deus. Ele vai começar o processo da licença A. Talvez queira até trabalhar na Europa, né? A esposa dele é gringa, é espanhola. Mas assim, se eu pudesse, pô, Felipe, continua no futebol que a gente precisa de você. Mas vai de terno, camisa social, cabelinho amarrado, ou camisa do Iron Maiden também, não tem problema. Hein, Atias, qual conselho você daria pra ele agora? Primeiro, é um prazer imenso, né, cara? Você saber que você deixou um legado para um atleta tão especial, né? A inspiração. Sim. Você motivar um atleta, ele se inspirar em você, foi o que aconteceu. E eu fiquei muito grato, muito surpreso, né? Até quando ele veio para o Flamengo e mencionou realmente que era muito meu fã, número 1 e tudo. Isso não tem preço. Primeiro, a gratidão para ele também, né? Isso aí, a gente fica muito feliz porque um dia eu sonhei em ser o Zico, Leonardo, Júnior, e aí a gente atinge Roberto Carlos, e aí a gente atinge um nível, mas não só dentro de campo, a gente também tem um legado fora de campo. A importância do atleta, ela é fundamental na sociedade. E esse cara é um grande exemplo na sociedade do futebol mundial, não só do Brasil, né? Então, assim, a gente fica muito feliz de fazer parte desse momento, né? E ele é tão sensacional, cara, que ele falou assim pra mim, mandou mensagem esses dias, ele tem receio, né? E ele mandou mensagem, ídolo, não fala pra ninguém. Isso foi na segunda-feira. Vou encerrar minha carreira, vou fazer meu jogo de despedida no domingo. Quero contar muito com a sua presença no Maracanã, porque eu quero terminar meu ciclo fazendo com que você esteja presente, porque você foi o cara que me... Pô, que maneiro, hein, cara? E aí eu fiquei muito emocionado. Eu tinha um evento, expliquei pro pessoal do evento que eu teria no final de semana, que eu não poderia deixar de atender um pedido tão especial como esse do Felipe Luiz. Então, sou muito grato também a ele. É um cara que vai deixar muita saudade pela parte técnica, pela parte de inteligência dentro do jogo. É um cara espetacular, porque ele consegue ter o respeito de todos os torcedores adversários e do próprio time. Dos adversários, é um cara que tem essa facilidade de fazer e aproximar as pessoas, né? Então, eu sou muito grato a fazer parte desse grande momento. Só para completar o que você falou, uma coisa legal, porque a gente só percebe os momentos quando eles acontecem. Mas o Felipe Luiz, hoje, ele está num nível excepcional no futebol, ele chegou num patamar, né, de Copa do Mundo, de encerrar a carreira no Flamengo. Poucos jogadores têm a oportunidade de encerrar a carreira como ele está encerrando. Sem dúvida. Pouquíssimos. Não sei se a gente consegue. Muitos gostariam. Muitos gostariam. Até eu, muitos gostariam. da forma, ele também, acho que é perfeito, né? E ver que o Muito Atisson legal. se emocionou em poder participar disso é porque ele sabe do valor que tem poder se aposentar, escolher se aposentar. No da clube forma que você tem de coração. No clube que você ama e no estádio que você sempre sonhou jogar. Sem E dúvida. bem, né? E bem. Eu acho que tem toda uma atmosfera legal nesse jogo e eu fico dúvida. muito feliz em ver essa coisa acontecendo, ainda mais tendo você Obrigado. como participante. Vou lá, eu não ia não, mas vou lá assistir. Eu não Vou ia levar não. minha família também. É delicado, vou lá assistir. Fernandão, discussão das redes sociais nesse momento. O Joãozinho fala aqui comigo, tá bombando. Muita gente falando que Felipe Luiz entra aí no top 5, top 3 melhores laterais esquerdos da história do Flamengo. Top 3, top 5, você acha que dá pra botar ele nesse patamar? Na história, hein? Na história, eu acho que não. Acho que não. Pelos títulos, ele pode até se enquadrar ali, mas em termos de jogo jogado, não, até porque um desses três está aqui do meu lado. Entendeu? Tem Atílio, tem Júnior, tem Leonardo. Aí já ficou difícil para ele. Aí Paulo Henrique. Paulo Henrique. Entendeu? Eu falo dos Não, que eu top vi. 5 entra, pô. Top 5 pode. Top É five porque entra. eu não conheço todos os laterais esquerdos. Entendeu? Não, mas os que a gente conhece, vai. Eu- Leonardo, Leonardo, Júnior, Júnior, Atirson. Atirson. Pô, pode não estar no nível dele, mas fez muito sucesso. O Juanzinho fez muito sucesso no Flamengo. Não está no nível dele, mas fez. Fez muito sucesso. Não está no nível dele. Mas são ouviu? prateleiras iguais? Não, muito diferentes. Pô, Mas, o cara jogou final de Champions. ok? O cara jogou na Juventus. Proposta do Barcelona na mesa. Perfeito, mas eu tô falando de produção no clube, no Flamengo, entendeu? Foi durante muito, fez gol de final de Copa do Brasil, mano. Não tô colocando igual, tô falando que fez um trabalho interessante. E tem vários na história. Fala, João Lindton. Na minha humilde opinião, na ordem, Júnior, Atisson, Felipe Luiz. Aí, sem mureta. Muito bem, João Lídio. Tá isso Obrigado, aí. João, obrigado. Fico Ele muito tá querendo agradecido. fazer média com a tia. Na minha opinião, vou falar, vamos conectar todo mundo aqui Vamos. então. Na minha opinião, Leonardo, Júnior, Atirson, os três. Você bota Léo na frente do Júnior? Sim. Leonardo? Sim.
É que O Maestro, eu lembro muito do Maestro jogando no meio. É isso que eu ia como falar. volante. Eu lembro ele dando show no meio campo. Na seleção a gente lembra muito dele jogando muito bem. Mas o Leonardo também não era meia depois? Não, depois ele foi no São Paulo. Depois ele virou meia. No São Paulo. Aí No depois Milan com o ele era meia, pô. no Milan ele já foi de meia. No Milan era meia, PSG. Mas eu boto depois essa que ele migrou. prateleira aí, o Júnior junto com o Leonardo aí. Você Aí depois eu pode deixo estar a até galera entre- falar. Pode estar até entre os 5 mesmo, entre os 5 maiores, porque eu não me lembro de outros laterais que fizeram tanto sucesso assim. Agora, mudando de posição, numa posição que você entende, jogou muito tempo ali, Rodrigo Caio também se despede com 11 títulos pelo Flamengo, e todos, a maioria deles robustos, mas segue jogando futebol. Só despede do Fla. O que você acha, Fernando, se pudesse dar um conselho para ele como zagueiro? Vai lá para fora para sair desse burburinho daqui. E muita gente sugerindo ele no Botafogo, já que o Adrielson vai embora, fica no Rio, procura outro clube, tenta a Europa, porque ele tem, acho que até passaporte, se eu não me engano. Qual seria o seu... Quantos anos? 30 anos ainda. Ele é jovem. O que eu poderia falar para o Rodrigo é, seja feliz. Cara. Se o futebol ainda te faz feliz, mesmo com toda essa história de lesões, porque a gente que foi atleta, a gente sabe o quanto dói você ser impossibilitado fisicamente de praticar aquilo que você mais amou, que você mais ama, e ver o tempo passar, porque o tempo ele é implacável, ele não te espera. E você se lesionando de forma seguida, e um cara que tinha muito para dar ainda para o Flamengo, é uma pena que ele tenha que sair da forma que está saindo, mas a ideia que eu poderia dar para ele, como aqui no Rio de Janeiro, vou te dar uma ideia, seja feliz, irmão. Mesmo se tiver que tomar uma decisão difícil de num momento não tão longo, tiver que parar. Mas assim, vocês que seja conhecem feliz. muita gente no Flamengo também, até mais que eu, que vocês estão sempre lá no Master, eventos, a gente aqui não tem muito tempo para ir. Ele tá treinando normal, Atício, apesar do joelho estar meio feio, tá treinando normal. Tá treinando normal. Fisicamente ele até entrou Tá indo nos nos últimos jogos, jogos. Entrou Jogou de bem volante, até. entrou de volante, que é uma posição que você tem que ter mais mobilidade, tem Exatamente. que tá mais exposto. Eu contrataria de olho fechado. Eu só tenho assim... Baita cara. Tecnicamente absurdo. E no Flamengo ele foi um zagueiro que eu nunca tinha visto ser no São Paulo. Um cara muito agressivo na marcação, na bola aérea. E quando a bola chegava no pé, as coisas aconteciam de forma muito natural. Ajudava muito o Pablo Mari, que era meio atabalhoado com a bola no pé. Pablo Mari impressionante, e o Arão. Porque na construção do jogo, sai muita coisa pelo lado dele. E ele podia cobrir muito bem o Rafinha pela velocidade que tem, pelo posicionamento. Inteligente de jogo. Tu vai falando né? aqui? Inteligente, é muito inteligente jogando. Né? É isso. A gente realmente vai sentir muita saudade desse cara aí, porque e é uma pena realmente ele ter tido essa quantidade de lesões seguidas, né? Porque é um jogador que poderia estar vestindo a camisa da seleção brasileira, poderia estar jogando. Incrível, né, Tício? Incrível, incrível. Como pessoa, como profissional, mas a lesão acabou prejudicando ele. Os dois são. A gente fala muito das viúvas aqui, né? Das viúvas. Ah, viúva. Mas sou do JJ. Não, mas falar dos caras assim, né? Do time, né, Tício? dá uma saudadinha. Rodrigo vai falando. Não fiz nada. Só porque é de relembro, porra? Fiz nada. O ano de 2023 é o fim de uma era no Flamengo. Chegou a hora de uma reformulação de 80% do elenco rubro-negro. Quem botou esses 80 aí? É ele. É ele. A voz do povo. A voz do povo. Eu só queria entender se teve algum estudo para isso. Eu não me meto nesse quadro, não tem nada a ver com esse quadro, vou até sentar. Eu não tenho nada a ver com esse quadro. Nem me meto. 80% eu acho que pode ser até exagero. Porque mesmo para você reformular um elenco, você tem que deixar alguns pilares, até para quem está chegando, entender o que significa estar ali. E acho que 80% é muita coisa. Mesmo que aconteça daqui a 1 ou 2 anos, mas tem que ser um pouco mais gradativo. Você tem que deixar uma base, né? Não dá para fazer tudo de uma vez. Mas tem que você ser um não pouco acha, gradativo. enquanto atleta, tá? E você trabalha com futebol até hoje, que tem uma galera fazendo hora extra? Ah, tem. Vários. Em todos os times tem. Em qualquer área. Não só futebol, não. É isso aí. Só que depende de como essa pessoa faz hora extra. Porque tem muitos jogadores, por exemplo, vamos falar do Felipe Melo. Mas fazer hora extra hoje no Flamengo é tranquilo, né? Não. Na nossa época fazer hora extra. Vamos falar do PG cai dia 5, pá! Cai dia 5 e Não, legal. se cai sábado, cai 4. Antecipado. O nosso cai 90 dias depois. 90 com sorte. Vamos falar dos caras mais velhos que a gente vê nas outras equipes aí. O Soares, no Grêmio, não joga todos os Mas jogos. esses estão rendendo, não é hora extra. Eu vou te falar, não joga todos os jogos, mas quando estão de fora, não estão jogando, os caras têm uma importância absurda pela presença
no treino, pelo papo que troca com os caras. De vez em quando você vê o Felipe Melo, que tem dado muito resultado no Fluminense, fazendo não uma preleção, mas... Uma gestão interna. Não, dando uma explanação antes do jogo. É o líder, né, cara? Quando você Esse cara escuta aquele cara falar, você... Grande exemplo. O cara vem junto com a história que ele tem. Pô, e você escuta aquele cara falar, os mais jovens se sentem inspirados. Pô, quero ser igual a esse cara. Pô, eu respeito o que esse cara tá falando. E isso colocam em prática no campo. E esses caras têm essa função. Líder bom, né? Esses são os líderes... Por isso que eu falei, depende da forma como ele exerce. Já foi lá em Realengo e voltou. Te falei, pô. Não, 80% é muita coisa. É exagerado. 50, 40, 30. Gradativo. 40, troca 4, 5, 6, traz 4, 5 6, mais 2, traz 2. Vai completando as posições com caras que vêm o Fluminense tem muito. O Mário Bittencourt falou lá no Mundo GV, no bate-papo que a gente teve pós-Libertadores, que ele sempre manifestou que ele é muito fã do Everton Ribeiro dentro e fora de campo, mas ele sabe que o Everton tem contrato. Ele até brinca, se o Flamengo não quiser mais, ou que se ele quiser sair, pode me ligar. Então o Everton é um cara que tem mercado, o Gabi parece que o Corinthians quer, Grêmio tem interesse. São jogadores que entregam muito ainda, né? Mas jovens, assim, né? é lógico que no ciclo todo dentro do Flamengo, pelos valores também que o atleta recebe, aí você tem que mencionar. A diretoria pensar, vale a pena manter mais 2, 3 anos? Vale a pena renovar? 1.600? Então, aí você tem que botar na balança. É viável? Vai me dar lucro dentro de campo? Não é, às vezes, somente pós-venda futura. É o que ele pode entregar ainda. Então, assim, aí tem todo um cenário para você pensar, né? Concluindo o que o Fernando falou, hoje eu estava na academia e o Matheus, o meu personal, ele é louco no negócio de Fluminense, sabe tudo. O teu palpite do final de semana na Betano e na casa de aposta que você vai escolher. Cebolinha e Everton Ribeiro, eles deixaram o Maracanã. O Cebolinha deixou o Maracanã mancando por conta de problema no joelho, mas já tranquilizo vocês, torcedores, não foi torção, torce no joelho, nada disso. Foi uma pancada com o lateral direito Mariano do Atlético Mineiro. Ele já está fazendo tratamento e não deve ser problema para pegar o Cuiabá no domingo. Já Everton Ribeiro, ele saiu com uma proteção no braço, ele teve um problema no ombro, esse já preocupa. Eu não consigo dizer para vocês se ele vai estar à disposição do Tite para pegar o Cuiabá. E, por falar no jogo do Cuiabá, será o último jogo do Felipe Luiz como jogador do Flamengo e como jogador no Maracanã. Porque é o último jogo do Flamengo no Maracanã na temporada. O Flamengo vai encerrar o Campeonato Brasileiro encarando São Paulo no Morumbi. E o Felipe Luiz divulgou nas redes sociais, junto com o Flamengo. Quem quiser ver um vídeo maravilhoso, emocionante, tá lá nas minhas outras redes sociais, @VeneCasagrande Twitter, @VeneCasagrande Instagram. Ele se despedindo, falando que vai se aposentar. Felipe Luiz, que na minha opinião é um ídolo. Eu vejo muitos torcedores do Flamengo, das antigas, os mais antigos, falando do Leandro, como ele jogou com a camisa do Flamengo, como ele era absurdo com a camisa do Flamengo. Mal comparando, vai ser a forma como eu falarei do Felipe Luiz. Que lateral esquerdo. Foi o melhor lateral esquerdo que eu vi com a camisa do Flamengo, sem sombra de dúvidas. Vi a Tirson, vi Juan, mas o Felipe Luiz, na minha opinião, foi muito craque mesmo. Para resumir, o Felipe Luiz, Flamengo, Felipe Luiz no Flamengo, eu vi. E eu fico muito feliz de ter visto várias vezes de perto. Números do Felipe Luiz com a camisa do Flamengo até o momento: 175 jogos, 111 vitórias, 32 empates, 32 derrotas, 4 gols, 13.904 minutos